Pessoal, hoje eu trouxe aqui para o canal a experiência de Erik Peterson, onde ele foi convidado por uma equipe que vai em busca de experiências inexplicáveis para participar de uma experiência onde ele passou por uma regressão de vidas passadas. E de acordo com as informações dadas por ele, a equipe de produção foi em busca dos registros que Erik passou em sua sessão, e aquilo que eles descobriram surpreendeu até mesmo Erik, que desde o início não estava crente que aquela experiência de voltar em vidas passadas seria algo relevante. Meu nome é Daiane Valery, este é o nosso canal Universo e Sonhos. Se você ficou curioso, assista o vídeo até o final. Se você já conhece o nosso canal e gosta dos nossos vídeos e ainda não é inscrito, deixe seu like, se inscreva e vamos para o vídeo. Erik Peterson nasceu em 6 de julho de 1955 e mora numa cidadezinha no interior da Dinamarca. Casado, pai de 4 filhos, Erik é um pintor dinamarquês que já participou de vários programas de TV, onde ele tem sido fonte de inspiração para muitos. Ele foi convidado a passar por uma regressão e foi levado na cidade de Corinth, onde vive Udgwend, um psicoterapeuta que há décadas consegue levar seus clientes às suas vidas passadas por meio da hipnose. E de acordo com as informações que Erik passou em sua sessão, a equipe do programa foi atrás para desvendar esse mistério. Erik disse que para ele seria muito difícil levar isso a sério, que isso não é parte natural da fé, mas como todo ser humano, por sermos muito curiosos, essa experiência seria algo que ele gostaria de experimentar. Após o exercício de relaxamento, Erik é levado à regressão, onde ele estaria ciente de tudo o que iria ocorrer nessa sessão, se lembrando de tudo o que aconteceria durante a regressão, podendo dar fim àquela experiência a qualquer momento. Ao ser levado para a sua vida anterior, Erik disse que morava na França, em meados do século XVI, em um mosteiro chamado Bernard, que se localizava no meio das montanhas na região sul do país, que ele era um monge e que se chamava Gikon. Erik passou detalhes, disse que ali havia um lago ou um rio, disse que foi morar no mosteiro desde que era bem pequeno, e que nesse mosteiro havia um brasão de armas que parecia ser esculpido na pedra em cima da porta de entrada. Também havia um terraço, diversos pátios, parecia que ali também se fabricava vinho. Disse que esse lugar ficava no final de uma estrada. Lá havia uma igreja e que no alto dessa igreja tinha como se fosse uma coroa com pilares embaixo. E acima das portas da igreja havia também um brasão com uma cruz no meio, parecendo um escudo. Os pátios que haviam lá pareciam mais com anticâmaras do complexo do mosteiro, onde havia sombras ao redor de todas as paredes que se pareciam com vários corredores que interligavam tudo, feitos de pedras porosas amareladas. Erik disse que sempre viveu nesse mosteiro e que costumava viajar a pé em uma viagem de 3 semanas a 1 mês para pintar numa igreja localizada em Puy, em um terreno bem alto da cidade, que ali havia uma praça que tinha uma fonte. Erik disse que para entrar nessa igreja, na qual ele viajava para fazer suas pinturas, precisaria subir uma grande e longa escada, e que ali havia 3 entradas, sendo a principal a do meio. E essa igreja era feita de pedras que eram fáceis de se manipular, como tufos que são muito parecidas com rochas vulcânicas. E as pessoas, para entrarem naquela igreja, precisavam passar por um lugar escuro e muito obscuro, e que dentro dessa igreja havia uma cúpula que não tinha nenhum tipo de iluminação. A regressão durou mais ou menos 1 hora, onde ali foi registrado todos os detalhes que Erik havia fornecido de lembranças de sua vida passada. Erik relata que sua sessão foi como se ele tivesse sonhado acordado, e todos os detalhes que havia fornecido, ele mesmo nunca tinha ouvido falar em sua vida. Ele disse que foi como se ele estivesse saído do seu corpo, indo até o teto da sala, e ali ele viu um monge deitado em seu lugar. Rindo da experiência, ele disse que foi muito estranho.
Depois da sessão, Eric desenhou como era aquele mosteiro no qual ele vivia. Depois desenhou a igreja em Puy, igreja que ele costumava ir para fazer suas pinturas. Então a equipe iniciou a investigação. Procurando o mosteiro de nome Bernard, eles descobriram uma abadia, cujo o mausoléu é dedicado a São Bernardo, situado ao lado de um lago na região sul da França. Eric, juntamente com a equipe, foram até o lugar. Eric estava crente que não iria ver todas as coisas que ele tinha visto em sua sessão. Mas ao chegar em um certo local, 3 quilômetros de distância da abadia, Eric pede para parar o carro. E ao descer e olhar a paisagem, Eric disse que tinha visto aquele lugar em sua sessão, mostrando até mesmo a direção onde estaria o mosteiro que ele havia vivido. Nessa altura, Eric começou a se familiarizar com aquele lugar. Eric viu ali uma plantação de videiras e, chegando ao fim da estrada, Eric se deparou com a cena que já tinha visto antes em sua sessão: o brasão de armas esculpido na pedra em cima da porta de entrada. O mosteiro que Eric se lembrava se chama Abadia de Utecumbe, que agora abriga uma comunidade religiosa, Novo Caminho. O líder da abadia, Manuel Penny, os recebe e os acompanha nessa visita, apesar de não acreditar na reencarnação, mesmo com a explicação que fez com que Eric chegasse até lá do nada. Mais adiante, Eric viu a igreja, no local que ele havia desenhado. Acima da porta, Eric viu o mesmo brasão que tinha visto, como se fosse um escudo com uma cruz no meio. Depois Eric viu o pátio, que ele descreveu, onde tinha os corredores que interligavam tudo, onde as pilastras eram feitas de pedras amarelas, conforme descrito em sua sessão. Depois, no outro dia, foram em Puy, atrás da igreja onde Eric disse que viajava por semanas a pé para pintar. Ao chegar na cidade, Eric, já confiante, disse que conseguiria levar a equipe até a igreja, pois disse que estava reconhecendo aquele lugar. Caminhando, eles encontraram a igreja no alto da cidade. Ao chegarem perto, Eric se depara com a fonte na praça e mais na frente se depara com a grande escada e com a igreja com 3 portas, sendo a do meio a porta principal. Espantado, Eric começou a palpar as paredes que ele havia descrito em sua regressão como paredes de tufo, muito parecidas com rochas vulcânicas. Ao ir mais adiante, Eric se depara com suas pinturas passadas e ali ficou com vontade de ir embora, pois Eric sentiu suas marcas naquelas pinturas e de alguma maneira se entristeceu ao se deparar com suas marcas em seu trabalho do passado. A equipe convidou o historiador Martin Deframont e Madame Curie para acompanhá-los para que assim obtessem mais informações sobre aquele lugar. Dentro da igreja, Eric se lembra que as pessoas não entravam pelo mesmo lugar onde ele entrou, e sim por um caminho escuro, onde sua lembrança foi confirmada após o historiador mostrar que a entrada estava embaixo de onde eles estavam pisando. E ao olhar para cima, Eric viu a cúpula toda iluminada, por ter vários vitrais ao seu redor, e pergunta ao historiador se aquela cúpula era daquela forma, pois ele lembrava que ali não tinha nenhuma iluminação. Onde o historiador mais uma vez confirmou a informação de Eric, dizendo que aqueles vitrais foram colocados no século XIX, pois a igreja precisou passar por várias reformas. Ao olhar em outro repartimento para uma parte da parede daquela igreja, Eric lembrou que aquele lugar permaneceu da mesma forma, pois ali reconheceu a igreja como ele tinha visto em sua vida passada, vendo as pinturas e dizendo que sim, ele conhece tudo aquilo que estava olhando naquele momento. Depois de tudo o que Eric viu, tudo o que ele descreveu em sua regressão, ele acredita que sim, ele já tinha ido naquele lugar antes. Hoje Eric viaja para fazer suas artes ao ar livre. É um artista muito admirado pelas pessoas por possuir esse dom artístico, um dom que antes, em sua outra vida, ele tinha. Isso nos faz entender que, de algum modo, os nossos dons, ou seja, o seu dom, aquele dom que você nasceu com ele, era uma característica sua, a sua marca de uma vida passada, que você trouxe para a vida atual, onde agora, além de você possuir esse dom,
Você precisa buscar novos talentos, agregando-os como novos dons para a sua reencarnação futura. Pessoal, essa foi a experiência de Eric. O vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou e não conhecia o canal, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos assim que o universo aparecer em sua tela.